Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou dividir com vocês uma entrevista que uma cliente minha muito querida da AME me enviou, chamada Adriana Lacerda. Ela tem um projeto fantástico chamado Livre Infância, eu tô aqui no site dela, e ela faz um trabalho de curadoria de vários assuntos de criatividade. Aqui, ó, positividade, criatividade, fatos reais e muita informação para estimular a conexão entre pais e filhos e cuidadores de criança. E o site dela é muito bacana, eu convido vocês a conhecerem. E ela me enviou uma entrevista, que ela queria fazer uma entrevista comigo, dividindo um pouco, né, da minha experiência, como foi que eu comecei. E aí vocês vão ver todas as perguntas. Eu falei, Adri, eu tive uma ideia, vou gravar um vídeo, né, respondendo todas as perguntas. Você pode colocar o vídeo no seu site para as pessoas me conhecerem um pouco mais em vídeo também. E eu também enviei para ela em texto. E eu aproveito e coloco lá no meu canal esse vídeo, porque às vezes são perguntas que as pessoas me fazem também e que acabam não conseguindo gravar todas. E aqui tem um combinadão de perguntas, então eu vou responder pra vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que a Adri me fez foi sobre a minha formação. Você poderia falar um pouco sobre a sua formação? Deixa eu colocar o laptop aqui do lado pra gente continuar a falar. Bom, pra quem não sabe, eu sou psicóloga. Eu me formei em Salvador, nasci em Salvador, na Bahia. Me formei na Fundação Baiana para Desenvolvimento das Ciências, que todo mundo conhece como Faculdade Baiana de Medicina, em Salvador. E eu sempre fui apaixonada pela psicologia. Eu comecei a trabalhar no primeiro semestre da faculdade. Eu não sabia nem o que era psicologia ainda. Eu já arranjei um estágio no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Salvador. E desde o primeiro semestre eu já representava a Baiana, assim, nos congressos que tinha da faculdade. Porque eu amava tanto a psicologia, amava tanto que eu estava estudando, que eu fiquei simplesmente apaixonada. E eu era, assim, uma ótima aluna. E comecei a estudar psicologia. E aí depois eu me mudei pro Rio. Assim que eu me formei, eu mudei pro Rio. E aí eu comecei a fazer 2 especializações na UFRJ, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Fiz especialização em neuropsicologia, em psicogeriatria. Foi assim fantástico, tanto que a minha faculdade na UFRJ foi de graça, porque eram 10 vagas por ano e eu passei. Foi um sucesso, foi muito legal. E trabalhei também na UFRJ e desde sempre eu sempre atendi em clínica pela linha terapia cognitivo comportamental. E também trabalhei por muitos anos em hospitais. Nos hospitais eu trabalhava com reabilitação. Então eu trabalhei tanto com reabilitação de idosos, pacientes com demência, com demência frontotemporal, com Alzheimer, com Parkinson, e também trabalhei com crianças. Então, um dos hospitais que eu trabalhei, que foi o último hospital que eu trabalhei, foi no Saracupiché, que eu trabalhava com neuroreabilitação de crianças. Então, eu sempre amei a psicologia, eu sempre trabalhei com neuroreabilitação e sempre amei trabalhar com clínica também, mas como vocês já sabem, eu nunca sentia que eu realmente me encaixava nos empregos, eu sempre amei a minha profissão, mas eu sentia que faltava, que eu podia colocar mais de mim no meu trabalho, eu não me sentia totalmente eu não sentia que eu realmente me encaixava nos empregos, e aquela história que vocês já sabem. E ela perguntou minha formação é essa. Quando eu engravidei de Luísa, que eu despertei para um mundo completamente diferente, eu comecei a querer mais para mim, eu falava, eu quero uma vida muito mais feliz, eu quero uma vida mais realizada, eu quero trabalhar em algo que realmente eu sinta que eu posso colocar todas as minhas paixões, toda a minha... Oi, gente! Ai! Que isso? Tá doido, é, Lucas? Chave do carro, chave do carro. Vem contar aqui o que você quer falar. Não, a chave do carro pegar a Luísa. Olha lá embaixo. Doido. Ai. Aí, ó, filmou, mulher me batendo. Ai, meu Deus. Cadê? Fecha a porta que eu tô filmando. Se eu gritar de novo aqui, eu quero a chave. Gente, vida real, é isso. Não, peraí, não tá bom, você não tá só aqui não, Não tá aqui não, tá lá embaixo. Voltando, minha gente, então eu tava falando sobre as minhas formações. E aí, quando Luísa nasceu, eu decidi que eu queria finalmente encontrar alguma coisa que eu realmente amasse fazer. Eu sempre tive vontade de ter um negócio meu. E aí vocês já conhecem a minha história, num momento difícil, onde eu tinha parado de olhar pra mim, tinha parado de cuidar de mim, tinha parado de realmente buscar o que eu queria fazer no mundo. Eu sempre trabalhei ajudando pessoas, eu sentia muita falta de fazer isso. Eu queria ficar com minha filha e eu queria também me realizar profissionalmente, e aí eu comecei com o blog. Depois do blog, várias pessoas começaram a me procurar, eu comecei a atender individual, depois eu comecei a atender em grupo, e aí eu comecei a sentir essa necessidade de me aprofundar ainda mais, como é que eu podia ajudar essas pessoas que queriam também criar um negócio e a vida dos seus sonhos. E aí eu comecei a estudar a fundo sobre coaching, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal ainda mais, né, porque eu já vinha com um histórico de anos aí trabalhando com pessoas, e aí eu fiz diversos cursos aqui nos Estados Unidos, eu entrei assim no conhecimento realmente a fundo, eu fiz, sei lá, 20, 30 cursos aqui nos Estados Unidos, vários eventos ao vivo, só do Brandon fui pra todos. Então, eu virei uma consumidora, assim, de vários produtos digitais aqui dos Estados Unidos, e principalmente
Eu fui para vários eventos aqui, pessoalmente, que foram, assim, transformadores na minha vida. E aí, foi essa a minha formação. Acho que eu falei muito, vamos lá. Qualquer coisa eu corto na edição. Vamos para a pergunta número 2. Vamos lá, pergunta número 2. Como surgiu a ideia de ser empreendedora? Você teve alguém como modelo? Gente, acho que eu já falei, né? Como é que surgiu a ideia? Foi quando Luísa nasceu e no momento que eu queria me realizar ainda mais profissionalmente. Eu queria criar alguma coisa minha onde eu pudesse ter os meus horários, trabalhar do meu jeito, sem precisar me encaixar num emprego. E aí eu resolvi criar o meu negócio e as coisas foram acontecendo naturalmente. Já contei tudo. Teve alguém como exemplo? Na verdade, eu acho que é muito importante a gente ter exemplos, né, na vida. A gente não cria algo simplesmente do nada, né? A gente vai se espelhando em pessoas que a gente vai admirando e que vão aparecendo no nosso caminho. E claro que eu tive várias pessoas como exemplo aqui nos Estados Unidos, pessoas que eu gosto, como Marie Forleo, Gabrielle Bernstein, Brendon Burchard, Tony Robbins e tantas outras pessoas assim que eu adoro. Melanie Duncan, um monte de gente que eu sigo e que eu acompanho, que eu comecei a conhecer o trabalho, Charlene Johnson, tantas pessoas que eu amo e que foram meus exemplos nessa caminhada, nessa jornada. E também meus pais, eles sempre tiveram características empreendedoras, eles têm até hoje uma empresa juntos, eu não sei se eu já contei pra vocês. Então meus pais, apesar de estarem empregados em outras coisas, eles sempre tiveram uma empresa que é deles dois, que é uma empresa de assessoria de imprensa, e desde que eu era pequenininha, criança, então eles se separaram quando eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos, quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram, só que eles continuaram amigos, continuam a mesma coisa até hoje, amigões, tem um business juntos e é isso. Então são também dois exemplos assim na minha vida muito especiais. Bom, vamos para a próxima pergunta. Como é que você começou e que tipo de planejamento você fez? Gente, eu não fiz nenhum planejamento no começo. Eu amo planejamento, eu acho que é super importante, mas quando eu comecei o blog Born to Rock, eu não tinha muita ideia do que o blog iria se tornar. Eu falei, eu preciso dividir o que eu tô estudando, o que eu tô lendo, o que eu tô amando falar. E aí eu comecei a dividir dicas de maternidade, dicas de estimulação para bebês, dividir o desenvolvimento da minha filha Luísa, né? Então eu começava a dividir um monte de coisa que eram meus objetos de interesse no momento e as coisas foram acontecendo. Claro que eu tinha um planejamento para que o blog funcionasse. Então eu trabalhava de segunda a sexta, eu tinha meus horários, eu tinha uma escala certinha de trabalho, mas eu não tinha um planejamento do que seria que eu iria trabalhar no futuro. O blog para mim era assim, era um estágio, eu sabia que não era ainda aquilo, mas eu falava, eu preciso começar de algum lugar e eu preciso começar a dividir as coisas que eu tô vivendo. Não tinha um planejamento para chegar a um determinado fim. Eu quero me tornar uma coach de mães empreendedoras. Na época eu nem sabia o que eu queria me tornar, mas eu tinha sim um planejamento do blog em si, somente. Quarta pergunta é o seguinte: como é que você decidiu que queria auxiliar mães empreendedoras? Por que trabalhar só com mães? Deixa eu colocar isso aqui no banquinho aqui que eu vou responder pra vocês. Eu gosto de gesticular e eu fico com esse computador na mão. Peraí. Bom, como é que eu escolhi mães empreendedoras? O que eu, Mel, acredito é o seguinte: eu acho que quando a gente se coloca a serviço do mundo, quando a gente começa a dividir nossas paixões com o mundo da forma que a gente acredita, as coisas acontecem pra gente. Então, na verdade, eu falo que não fui eu que escolhi as mães empreendedoras, foram as mães empreendedoras que me escolheram, na verdade. Tem muita gente que ensina, você tem que descobrir qual é o nicho que você tem que atacar, aquele nicho não tem ninguém no mercado. Eu acho que é importante a gente entender muito bem do nosso nicho, a gente conhecer o nosso cliente, isso tudo eu acho super importante, mas eu não acho que a gente deve procurar o nicho que tá, sabe, com oportunidade pra gente atacar. Eu penso diferente, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente sente que é o nosso chamado naquele momento, focando em ajudar as outras pessoas, focando em fazer a diferença na vida das outras pessoas. As coisas começam a acontecer naturalmente na nossa vida, sem a gente precisar ficar ansioso em descobrir, será que é isso mesmo que vai me dar o sucesso que eu espero? Então, quando eu comecei o blog Born to Rock, eu comecei a dividir as coisas que eu acreditava. Dicas de maternidade, todas essas coisas. E o que aconteceu? As pessoas começaram a me procurar falando, poxa, eu também queria ficar em casa com a minha filha, eu penso muito parecido com você, eu acredito que é muito importante esses 2 primeiros anos da criança, esse vínculo é tão importante nesse momento, porque eram as coisas que eu acreditava e que eu que estava passando para as pessoas. Então, muita gente me escrevia e falava, poxa, Mel, eu também quero isso, eu também quero ficar junto com a minha filha nesse momento, eu quero estimular minha filha assim como você faz, eu quero ter meu próprio negócio também em casa. E aí que eu comecei a estudar cada vez mais a fundo. Então, quanto mais eu comecei a ajudar essas pessoas, mais pessoas continuavam me procurando. Então, às vezes eu passava uma semana, às vezes 2, sem postar nada no blog. O Lucas falava pra mim, Mel, você não postou nada essa semana. Eu falava assim,
a minha vontade em continuar ajudando essas pessoas que estão precisando é muito, 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 muito maior do que ficar postando no blog. Então eu vou fazer o que meu coração tá mandando, sabe? Então eu começava a ajudar essas pessoas, mesmo não recebendo nada. Eu falava por Skype, ajudava por mensagem inbox, Instagram, por todos os lugares. Eu tentava fazer o máximo, assim, porque alguma mãe chegar pra mim e dizer: Mel, eu tô com o coração partido, porque eu tenho que voltar a trabalhar e eu vou precisar colocar minha filha na creche. Eu não tô conseguindo me separar dela, minha filha ainda amamenta, sabe? Era cortar meu coração, era partir meu coração mesmo. Então, quando alguém chegava pra mim com essas questões, eu sentia na pele aquela sensação, tipo, se eu preciso ajudar essa pessoa, então, naturalmente, começou a se desenhar o meu business dessa forma. E quando eu fui começar a pesquisar ainda mais sobre isso, eu pensava, poxa, não tem ninguém fazendo isso ainda no Brasil, somente trabalhando com mães que querem empreender online. E como não tinha ninguém, eu me tornei a primeira coach de mães empreendedoras digitais do Brasil, porque não tinha ninguém fazendo isso ainda, focando somente em mães empreendedoras digitais. E aí foi muito legal, que aí eu lancei o Congresso Internacional de Mães e Pais Empreendedores, depois eu lancei a Academia de Mães Empreendedoras e por aí vai, você já sabe a minha história.